Olá pessoal, quero te dar as boas-vindas a mais essa live. Aqui Glauter Santos e eu quero hoje falar com você, serralheiro, que quer aprender a fabricar e instalar diversos modelos de toldos e coberturas de alto padrão. E o objetivo desse canal é justamente trazer conteúdo para que a gente consiga ajudar você, serralheiro, que estão precisando ampliar o quadro de serviço de vocês, ampliar o trabalho de vocês, para que vocês consigam fazer mais alguma coisa dentro de todos aqueles serviços que vocês já fabricam. Eu tenho certeza absoluta que o mercado de toldos e coberturas, cara, é um mercado muito vasto, tem espaço para trabalhar quando se trata de um profissional de qualidade. E o objetivo aqui é te dar conteúdo, cara, para que você se torne esse profissional de qualidade. Então, eu quero trazer aqui conteúdo para que você possa aprender e trazer para a tua jornada de trabalho. O tema que eu separei para falar hoje é qual o percentual de inclinação ideal para colocarmos nas nossas coberturas. Cara, você sabia que esse tema é um tema assim muito relevante? É um tema que é muito comentado nas obras, é muito discutido. Por que eu resolvi falar desse tema? Eu já tive por várias vezes a necessidade de ter uma boa instrução para que a gente, no nosso momento de reunião com os nossos clientes, a gente pudesse tirar dúvidas que muitas das vezes não ia se fazer necessário ali exatamente naquele momento. Eu não ia iniciar a obra naquele momento, mas eu fui chamado para tirar algumas dúvidas para que o construtor deixasse o ambiente de forma favorável para quando eu chegasse para mandar minha equipe para fazer a montagem dos nossos serviços, as coisas estivessem tudo bacana. Então foi muito importante eu levar informações para que, naquele momento, o engenheiro pudesse fazer o projeto dele dentro de uma conformidade que não fosse atrapalhar os nossos serviços de montagem futuramente. E penso que é muito provável que você se depare com esse tipo de situação. Chegar no local da obra e saber responder para o cliente o plano de inclinação que vai ser ideal. E cara, muitas das vezes não vai bastar você dizer para ele o percentual. Não vai bastar você dizer para ele o número. Eles vão querer que você faça uma marcação como uma forma de garantia que foi ali que o profissional de instalação estabeleceu. Porque o que ocorre, cara? O plano de inclinação, a inclinação que tem que ser dada na cobertura, quem determina esse detalhe somos nós que fazemos a montagem das nossas coberturas. Claro, embasado em informações, e geralmente essas informações elas são enviadas pelo fabricante do material. Hoje nós vamos estar falando de quê? Nós vamos estar falando de policarbonato. Todas as vezes que você se deparar com essa situação, que se por um acaso você tiver dúvida, é fazer contato com o fornecedor, ver direitinho qual é o plano de inclinação que você precisa para aquele material. E uma vez você com esses números na mão, cara, você vai fazer um projeto, dificilmente você vai ter problema com os teus serviços, E o que é o policarbonato na verdade? Nós estamos falando aí já há algum tempo de vários temas que abordam o mercado de toldos e coberturas. Eu falei algumas vezes de lona, eu falei algumas vezes de toldos, eu falei algumas vezes de máquina. Se você for voltar um pouquinho aí nos meus conteúdos, você vai observar que eu já te trouxe bastante conteúdo para que você possa aproveitar isso e colocar no seu dia a dia. Mas o fato de eu trazer hoje o policarbonato vai ser com o objetivo de, possa ser, cara, que nesse momento ou futuramente alguém chegue e não tenha visto o que eu lancei
Então, rapidamente eu vou falar um pouco do que é o policarbonato. Basicamente, pessoal, o policarbonato, ele basicamente se divide, né, em pelo menos duas características diferenciadas uma da outra, que são as telhas de policarbonatos, que é um tema que eu não vou falar hoje, e as chapas de policarbonato, que é o que eu trouxe para vocês, né, ver. Aqui eu tenho as chapas de policarbonato compacta, são as chapas lisas, as chapas sólidas e as chapas de policarbonato alveolar. Eu vou pegar aqui para pelo menos 3 aqui, para 4 para mostrar para vocês, as chapas de policarbonato alveolar. Se tiver alguém entre nós que não conhece ainda o policarbonato, cara, é isso aqui que é o policarbonato. É isso aqui que é o material que, cara, para fazer cobertura ultimamente tem sido um dos materiais assim mais comercializado, mais utilizado na confecção de coberturas quando se trata de coberturas translúcidas. O policarbonato, ele é um material que ele é muito confundido com o acrílico. É muito comum as pessoas olhar uma cobertura de policarbonato e similar o policarbonato a uma peça de acrílico. E na verdade, cara, o policarbonato ele é muito diferente do acrílico. O que é o policarbonato? É um termoplástico de alta densidade que tem como característica a confecção de coberturas. E as coberturas de policarbonato, diga-se de passagem, cara, fica assim, coberturas excelentes. Principalmente por conta das suas características. As coberturas de policarbonato, ela fica muito boa, porque ela atende diretamente àquelas pessoas que precisam fazer uma cobertura translúcida, por exemplo, que, diga-se de passagem, é uma das características das chapas de policarbonato. Transmissão de claridade natural. E, por sua vez, cara, tem sido muito comercializado. A gente faz muita cobertura de policarbonato justamente por conta dessa característica, que é a transmissão de claridade natural. E qual o benefício, né, que a transmissão de claridade natural nos traz? Cara, para a saúde já está mais do que comprovado. A claridade natural, ela é benéfica, ela traz benefício para a nossa saúde. Um ambiente, quando você cobre um ambiente, que você proporciona esse ambiente ainda claridade natural, isso traz benefício para a nossa saúde. Sem falar no benefício financeiro, porque você corta custo com pontos de energia, né, ligados talvez aí o dia inteiro. Então, ultimamente, o policarbonato tem sido muito comercializado por estas questões. É muito comum a gente desmanchar coberturas feitas com telha cerâmica e entrar com a cobertura de policarbonato, porque o cliente precisa clarear um ambiente dentro de casa. Então, muitas das vezes, mudar o sistema de cobertura, mudar a coberta, o que foi coberto, a estrutura, é muito importante nesse aspecto. Então, o policarbonato atende muito nesse ponto de vista e, por conta disso, ele tem sido muito comercializado. E uma das grandes diferenças, né, do policarbonato que eu estava comentando com você, o acrílico, né, porque o policarbonato ele advém, né, da matéria-prima que ele por ser um termoplástico, de repente você vai pensar, pô, Glauter, mas o policarbonato ele é um plástico? Não, ele necessariamente ele não é um plástico, mas ele é muito parecido com plástico. Ele tem uma certa, né, familiaridade, né, uma certa aparência com plástico, mas ele tem lá as suas diferenças. Ele necessariamente tem as suas diferenças em relação ao plástico. Quer ver? Eu vou te falar uma das diferenças do policarbonato para o plástico. Uma delas é a inflamabilidade.
ele não tem aquela característica de pegar fogo com facilidade. Já o plástico não. O plástico, cara, se deixar, o fogo lambe legal, e por conta disso o policarbonato tem essa diferença em relação ao plástico. E outros benefícios que o policarbonato tem, que eu acabei não comentando com você, né? Além da claridade natural que ele proporciona, outra coisa que faz vender muito esse material, que é o policarbonato, é a resistência que o policarbonato tem. Resistência mecânica. Ele é muito resistente, ele não quebra com facilidade, e por conta disso as pessoas ficam mais seguras nesse aspecto. Outra característica importante do policarbonato é a curvatura frio. Então, você molda a estrutura dentro de uma determinada característica. Você não pode também curvar muito, e você pode buscar esse tipo de informação, até que ponto você pode curvar uma estrutura. E, cara, você vai jogar o policarbonato sobre essa estrutura e ele vai se formar de forma muito legal, vai ficar muito bacana. Então aqui eu abordei rapidamente as características do policarbonato, justamente para aquelas pessoas que ainda não conhecem, estão começando a vir para esse mercado. Então eu falei aqui te dei aqui alguns aspectos importantes para que você, né, possa trazer isso aí para o teu dia a dia, né? São as chapas de policarbonato alveolares, as compactas, você vai bater muito no dia a dia com a necessidade de utilização desse material, né? Então, cara, é muito importante estarmos preparados para atender o cliente nesse aspecto. Eu disse para você do nosso tema, que é falar sobre a importância de estarmos preocupados com a inclinação. Por quê, pessoal? Porque é necessário estarmos preocupados com a inclinação. A inclinação é algo que, se nós não soubermos trabalhar, ela certamente pode trazer prejuízo financeiro depois dessa obra pronta. Toda vez que você for projetar o teu serviço, projetar a sua cobertura, você precisa primeiramente estar ligado no que se diz respeito às informações que o fabricante determina no que se diz respeito à inclinação desse material. Nos meus serviços, já há bastante tempo, eu sempre determinei um plano de inclinação de um percentual de 7%. Quando eu comecei a trabalhar com policarbonato, eu fui orientado a trabalhar com pelo menos 7%, e eu sempre trabalhei com 7%, mas na realidade existe fabricante que estabelece 10%, existe fabricante que estabelece 5%. Então, uma rápida informação para aquela marca que você está trabalhando de policarbonato, vai ser importante você buscar esse tipo de informação, e você vai fazer alguma coisa respaldado de uma garantia, e você, cara, não vai ter problema. Então, sempre respeita o plano de inclinação de 7%. E como que você vai achar esse percentual? Porque muita gente não sabe como que você acha o percentual de inclinação, e é muito fácil, eu vou explicar isso. O que que ocorre? Imagina que você tem uma cobertura onde a tua chapa de policarbonato ela vai projetar 4 metros. 4 metros. Você precisa achar o ponto de inclinação de 7% disso daqui. Então, certamente, o que você precisa achar é isso aqui, olha. Esse que é o plano de inclinação que você precisa. E isso aqui, ó, você precisa fazer uma rápida conta. Se eu já estou dizendo para você que nas minhas coberturas eu utilizo 7% para os meus planos de inclinação, para um número de 4 metros, se a minha chapa tem 4 metros, logo se eu preciso de 7% de inclinação,
certamente eu vou ter 28 centímetros daqui. 7 vezes 4, 28. 28 centímetros é o que eu vou achar de inclinação para a minha chapa de policarbonato. E o que ocorre? Basicamente, a conta é essa daqui. Existem outras formas de você calcular isso aqui, que basicamente vai resultar nessa mesma matemática, mas eu faço assim porque eu entendo que é mais rápido. Se eu tenho 4 metros e eu preciso de 7% de inclinação, logo isso aqui vai ser 28 centímetros, é o suficiente para a minha inclinação. Então, o que ocorre? Quando a gente não respeita esse plano de inclinação, principalmente para o policarbonato, pessoal, corremos o risco muito grande da chapa de policarbonato ela armazenar água em cima do policarbonato. É justamente para não correr o risco de aqui criar empoçamento de água aqui, olha, no meio da chapa de policarbonato. O objetivo é não dar nenhum tipo de possibilidade para que isso aconteça, porque a chapa de policarbonato ela é translúcida e certamente por baixo você vai conseguir ver isso aqui. E por sua vez, isso aqui vai ficar ridículo. E o principal é que precisamos lembrar que nós estamos trabalhando com um material. Isso aqui é a chapa de policarbonato alveolar. Deixa eu chegar bem pertinho aqui para você entender como que é a chapa de policarbonato. Olha os álveolos. Esses álveolos aqui é que a gente precisa, por isso que nós precisamos respeitar e dar a inclinação devida. Porque o que ocorre? Quando a gente faz a cobertura, a nossa cobertura, ela precisa ter inclinação. Precisamos entender que essa chapa de policarbonato, ela depois de instalada, exposta às ações climáticas, ela pode formar gotas de água dentro da chapa de policarbonato. Então acontece um processo químico e nós não vemos esse processo químico acontecer. Então a água forma dentro da chapa de policarbonato. E se não tiver uma inclinação devida para que toda a água que forma dentro da chapa de policarbonato possa chegar até a extremidade inferior, a gente corre o risco dessa água ficar armazenada em cima da chapa de policarbonato. Ou melhor dizendo, dentro dos álveolos da chapa de policarbonato. Então, a inclinação que o fabricante pede é baseado em cima disso que eu estou dizendo para você. Dá a inclinação devida para que a água chegue até aqui na ponta e possa escoar. E tem o tratamento de borda aqui, que é outra coisa que precisamos falar, que na verdade eu já falei desse tema em outra live que eu fiz. Se te interessar, você pode voltar um pouquinho lá nos meus ensinamentos, que você vai poder ver como que é o tratamento de borda que dá aqui. Mas, voltando aqui para o que nós estávamos falando, a necessidade de darmos a inclinação a essa chapa é justamente por conta desse detalhe. Então, muitas das vezes, a pessoa precisa que nós, como os instaladores, estabeleçamos essas medidas para que o construtor, para que o engenheiro ou então o arquiteto possa elaborar isso no projeto deles, e quando nós formos executar o serviço, tudo está caminhando para que as coisas ocorram de uma forma favorável na hora da nossa instalação. Pessoal, eu já tive alguns problemas provocados justamente porque o cliente não se preocupou em ver o plano de inclinação. Primeiro, o que ocorreu? A ideia do arquiteto era fazer a cobertura realmente quase sem plano nenhum. A ideia do arquiteto era fazer a cobertura
praticamente sem plano, porque no entendimento dele, a cobertura, quando tem o plano de inclinação, ele entende que fica feio. Então ele deu uma caída mínima para que a gente não observasse isso quando nós víssemos a cobertura de longe. E, infelizmente, eu precisei modificar aquele projeto. Então, eu me reuni com o nosso cliente e me reuni juntamente com o arquiteto e eu expliquei da necessidade de fazer a inclinação. E o que ocorre? O arquiteto, basicamente, ele não gostou da ideia de ver o plano de inclinação. Acabou que todo esse projeto, ele precisou ser totalmente modificado por essas questões. Então, o que ocorre? Para fazer o que o arquiteto precisava, eu precisei modificar o sistema de estrutura. Então, o que acontece? Eu tive que criar esses meus perfis aqui, olha, para 4 metros. Se eu trabalhar com um perfil de 4 polegadas, é mais do que suficiente para me vencer o vão de 4 metros. Um perfil de 4 por 2 polegadas de alumínio. Então, o que ocorreu? Eu precisei alterar, onde eu fiz uma caixa de 28 centímetros, eu joguei ela em nível, onde eu dobrei aqui, foram 3 perfis que eu botei aqui, ó, de 4 polegadas. Eu botei 3 perfis de 4 polegadas. Eu fui para uma caixa de 30 centímetros. 30 centímetros estava muito próximo a 28 centímetros. Então, eu fiz uma caixa e ela trabalhou em nível e eu fiz o meu plano de inclinação por dentro da caixa, que resultou isso aqui, ó, mais ou menos isso aqui. Vou colocar pontilhado para vocês entenderem o que eu fiz, olha. Então, o meu plano de inclinação aconteceu e eu não compliquei o sentido de inclinação da minha cobertura. E foi isso que ocorreu. Foi isso que ocorreu. A minha cobertura, quando o cliente observava a cobertura de frente, que ele ficava de frente para a cobertura, ele não via esse plano de inclinação. Ele ficou com isso aqui. E realmente era a ideia do arquiteto. Precisamos modificar tudo aquilo que possivelmente eu ia construir para ele. Então nós elaboramos um outro projeto e nós acabamos construindo justamente dessa forma aqui para atender o ponto de vista do arquiteto. É muito comum isso acontecer para que as coisas aconteçam. E já me deparei também com situações para ser chamado justamente para consertar uma cobertura onde não tinha plano de inclinação. E cara, chegando lá, não deu outra. Chegamos lá, a cobertura já estava armazenando água dentro do álveo. E primeiro que as pessoas logo, poxa, sacramento material, diz que o material não presta. E eu já me deparei com várias situações semelhantes a essa. Eles condenam logo o material, mas cara, de fato o problema ali não estava ligado ao material. O problema estava ligado à mão de obra que aquele cliente pegou para poder fazer a cobertura dele. Então, eu cheguei e expliquei para o cliente o que estava acontecendo. Basicamente, eu falei para o cliente isso que eu estou dizendo para você. Expliquei para ele o que acontece, o que estava levando a cobertura a acontecer, aquele problema. E, a partir desse momento, nós aproveitamos toda aquela estrutura. Nós só descer um pouquinho a cobertura para poder dar a inclinação devida e fizemos novas instalações de chapa, instalamos novas chapas sobre aquela estrutura que era uma estrutura boa. Ele colocou uns perfis bons, ele fez uma boa estrutura, ele só não soube fazer o plano de inclinação, da inclinação perfeita. E nós fomos lá, fizemos o trabalho que precisava ser feito e, cara, a cobertura do cliente ficou muito boa
e foi necessário fazer com que isso acontecesse para que o serviço ficasse bom. Então, cara, é necessário isso acontecer. É necessário você respeitar esse ponto de vista. Isso está ligado à garantia do produto e isso vale a pena você trazer esse tipo de informação. Cara, quando você sabe dessas informações que eu estou dizendo para você, isso tudinho que eu estou tentando passar isso para você, isso agrega valor na sua apresentação. Talvez você nesse momento ainda não começou a fazer as suas coberturas ainda, porque eu creio que você vai partir para essa execução. Mas o conteúdo que eu estou dizendo para você aqui agora, ele agrega muito valor na hora de você fazer a apresentação para o teu cliente. É muito comum de eu precisar fazer esse tipo de comentário antes de eu fazer o meu projeto para executar o serviço. Explicar para o cliente, conscientizar o cliente da necessidade, e quando a gente consegue passar isso com clareza para o cliente entende, cara, que a gente conhece do produto que a gente trabalha e, por sua vez, isso traz benefício, muitas das vezes, na hora de você negociar. Isso valoriza, porque o cliente entende que você conhece do produto. O cliente vai ficar seguro em colocar o produto dele para que você possa executar. Então, cara, geralmente eu me deparo com essa situação e é notável o quanto isso agrega valor para os nossos serviços. Quanto isso agrega valor para os nossos serviços. E é isso que tem ocorrido, e eu vi dessa necessidade, cara, de estar falando isso para vocês, porque isso bate, volta e meia isso está batendo, né? Qual a necessidade que nós temos da inclinação, né? Outra coisa muito importante também que ocorre quando, diferente da inclinação que é necessário dar, é quando a pessoa ou o instalador, ele inverte o sentido do álveo. A cobertura tem caída para cá. Então, se a estrutura está armada toda com caída para cá, vamos dizer que aqui tem uma calha. É necessário que os álveolos, olha o sentido do álveolo, esses risquinhos aqui que eu estou dizendo para você, é o sentido do álveolo. É necessário que o álveolo esteja nesse sentido, para que a água escoe justamente para cá. E eu já me deparei com várias situações do álveolo estar totalmente invertido, o álveolo está nesse sentido. Cara, se o álveolo estiver nesse sentido aqui, olha, não tem como a água que se forma dentro do álveolo chegar até a extremidade da chapa de policarbonato. Eu já me deparei com várias situações semelhantes a essa, e isso reserva a água dentro da chapa de policarbonato, e isso não fica legal, não fica bom, não é recomendado. Uma situação dessa, não adianta nem reclamar com o fabricante, tentar pedir garantia, que perdeu a garantia. E uma vez essa chapa totalmente suja, é praticamente quase impossível você conseguir limpar esses álveolozinhos. Certa feita, um cliente me pediu para ver da possibilidade de eu mandar limpar os álveolos. Não tem possibilidade, só trocando. E ele precisou mandar trocar a chapa de policarbonato, né, pelo fato de talvez ter pego um profissional que não soube fazer o serviço dele. Pessoal, é isso que tem, né, que eu tenho me deparado, né, por volta e meia. Eu achei interessante trazer isso ao conhecimento de vocês. Eu espero que esse conhecimento vocês possam colocar em prática, porque não vão faltar razões para que vocês possam colocar isso em prática, principalmente quando você estiver atendendo o cliente de vocês. Levar esse tipo de informação, responder esse tipo de informação, porque muitas das vezes você vai precisar responder a pergunta de um arquiteto, do engenheiro, ou até mesmo do morador, porque ele precisa
deixar alguma coisa pronto para você vir instalar a cobertura, seja lá um muro, seja lá uma base. Ele precisa deixar pronto para que você chegue, já está no esquema para você fazer a instalação da sua cobertura e você estabelecer para ele, você responder para ele com clareza qual é a medida exata que precisa deixar para a inclinação. Isso aí com certeza você vai se deparar com essa situação. Então com certeza você vai utilizar isso aí para o resto da tua carreira e é muito fácil você achar o percentual, né, que muitas das vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, mas não tem nada demais para fazer isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha sido um conteúdo que te traga benefício, tá legal? Eu espero que você possa usufruir muito disso. Fica com Deus, cara, e até o nosso próximo vídeo.